Galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Malingia. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Sejam bem-vindos, tá bom? Sejam todos bem-vindos, belezinha? Vamos lá. A gente agora vai para a questão 28, né? A questão 28 é bem interessante. Ai, gente, a gente está corrigindo o Enem de 2019, segunda aplicação, caderno azul, né? O PPL. Lembrando que a gente tem a primeira aplicação, resoluções das questões da primeira aplicação, então dê uma olhadinha lá que tá bem interessante. Tá bom? Certinho, vamos lá, vamos para a questão 28. A questão 28, ela é do Neymar, olha só, ela descreve o seguinte: o craque Crespo. Desde que Neymar despontou no futebol, uma de suas marcas registradas é o cabelo, sempre com um visual novo a cada campeonato. Mas, nesses anos de carreira, ainda faltava o ídolo fazer uma aparição nos gramados com seu cabelo crespo natural, que ele assumiu recentemente para a alegria e autoestima dos meninos cacheados que sonham ser craques um dia. É difícil assumir os cachos e abandonar a ditadura do alisamento em um mundo onde o cabelo liso é tido como padrão de beleza ideal. Quando conseguimos fazer transição capilar, esse gesto nos aproxima da nossa real identidade e nos empodera. Falo por experiência própria, passei 30 anos usando cabelo lisos e já nem me lembrava de como eram meus fios naturais. Recuperar a textura crespa, para além do cuidado estético, foi um ato político de aceitação, de autorreconhecimento e de redescoberta da minha negritude. O discurso dos fios naturais tem ganhado uma apresentação cada vez mais positiva, valorizando a volta dos cachos sem cair no estereótipo do exótico, muito comum no Brasil. O cabelo crespo definitivamente não é uma moda passageira. Torço para que Neymar também não seja. Alessandra Louras é ex-consuleza da França, em São Paulo, empresária, consultora de empresas e autora de livros. É o craque Crespo. Beleza. Aí a questão, ela descreve o seguinte, né? A pergunta, olha só. Considerando os procedimentos argumentativos presentes nesse texto, infere-se que o objetivo da autora é o quê, né? O que seria? Olha só. A. Valorizar a atitude do jogador ao aderir à moda dos cabelos crespos. B. Problematizar percepções identitárias sobre padrões de beleza. C. Apresentar novas tendências da moda para os cabelos. D. Relatar sua experiência de redescoberta de suas origens. Ou é evidenciar a influência dos ídolos sobre as crianças. Pause o vídeo e tentem fazer vocês também, belezinha? Vamos ver se vocês vão acertar, tá bom? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram, né? Vai se tratar aí de problematizar percepções identitárias sobre padrões de beleza. Porque, gente, olha só, por que não são as outras, né? Vamos destacar aqui, depois a gente vai comentar aqui por que seria a B. Valorizar a atitude do jogador ao aderir à moda dos cabelos crespos. Tá, beleza, ela valoriza a atitude dele, né, aderir a essa moda, mas não é só isso como um todo, não é esse o objetivo da questão e nem do texto, né, vai muito além aqui no caso de valorizar a atitude dele. Reparem que no final do texto, olha só, o discurso dos fios naturais, né, valorizando a volta dos cachos, aí ela descreve o seguinte, né, olha só, o cabelo crespo definitivamente não é uma moda passageira. Torço para que Neymar também não seja. Então, ela não está somente valorizando aqui, no caso, ela está valorizando sim o jogador de aderir essa moda, mas no finalzinho do próprio texto, olha só, ela vai descrever, torço para que Neymar também não seja apenas uma moda passageira. Então, não é somente valorizar a atitude dele. Sim, ela está valorizando, mas o texto vai muito além do que isso, né? A gente tem que olhar aqui no caso o contexto da questão como um todo aqui no caso, né? O texto, né,
por completo. Então, não é somente isso, por isso que não é a letra A. Não é somente valorizar a atitude dele aderir a essa moda, tá certo? Por isso que a letra A vai ficar incompleta. Beleza? A gente aqui, a questão, ela quer se tratar como um todo. Então, por isso é necessário ler o texto como um todo para entender o que a questão está dizendo, está descrevendo. C. Apresentar as novas tendências da moda para os cabelos, mesma coisa. Não é só apresentar as novas tendências. Reparem que as duas alternativas estão parecidas, né? Tanto a A como a C. Olha só, apresentar novas tendências da moda, tá, beleza, mas ficou incompleto também, porque não é somente apresentar as novas tendências. No final, ela faz aí uma problematização, né, sobre a questão aí. Torço para que Neymar não seja também uma moda passageira. Então, não é somente apresentar novas tendências da moda, né? Até porque, aqui no caso, ela está descrevendo para que não seja algo passageiro, né? Então, olha aí a diferença. Por isso que também não é a C. D. Relatar sua experiência de redescoberta às suas origens. Aqui no caso, considerando os procedimentos argumentativos, né? O objetivo dela não é somente relatar a sua experiência também de redescoberta às suas origens. Sim, ela relata sobre as suas experiências de redescoberta às suas origens, relata, mas não é somente esse o objetivo também. Ela não está focando somente nela, só nas experiências dela. Ela foca nas experiências dela, sim, mas não é somente isso. Entenderam? Não é somente esse o objetivo do texto. Ela está comparando o jogador, está comparando aqui, né, sobre aqui no caso, né? Olha só. É difícil assumir e abandonar a ditadura do alisamento em um mundo onde o cabelo liso é tido como um padrão de beleza. Sim, ela está descrevendo, mas não é somente focada na experiência somente dela, tá certo? Por isso aqui também que não é só a letra D, não é só relatar a sua experiência, não é somente a experiência dela. Ela está relatando a experiência da sociedade, a experiência, aqui no caso, né, do Neymar, do jogador, e não somente a dela. Então, por isso que não é a letra D também. Por isso que a letra D vai ficar incompleta. E evidenciar a influência do ídolo sobre as crianças. Mesma coisa. Ela está descrevendo sobre o Neymar, sobre a influência que ele tem sobre as crianças também, mas não é esse o objetivo do texto. Reparem só a pergunta. Infere-se que o objetivo da autora. Então, se a gente for analisar o texto por completo, aqui a gente teria que analisar o texto por completo na questão, né? Ela está problematizando as percepções identitárias, que seria exatamente a letra B, olha só. Problematizando as percepções identitárias sobre padrões de beleza. Por quê? Olha só, aqui no caso, né, ela descreve a identidade dela, sim, né? Olha só, principalmente quando ela foca aqui, né? É difícil assumir cachos e abandonar a ditadura. Ela está focando na experiência dela também, junto com a experiência aí, né, do jogador, do tipo de modelo que ele usa o cabelo, né? Como aqui no caso, quando conseguimos fazer transição capilar, falo por experiência própria, ela está descrevendo a experiência dela também, e também, olha só, para além do cuidado, foi um ato político de aceitação, de identidade, né, de autorreconhecimento, de descoberta. Percebem que no finalzinho do texto, no último parágrafo, que já descreve tudo, essa problematização, o objetivo por completo do texto. Reparem o último parágrafo, olha só. O discurso dos fios naturais tem ganhado. Então, ela não está focando somente nela, não está focando somente no jogador, aqui no caso no Neymar, e sim o discurso, aqui no caso como um todo, a sociedade, uma problematização de percepções identitárias, né, de padrões de beleza, ou seja, como um todo, né? Olha só, tem ganhado uma representação cada vez mais positiva, né, valorizando o estereótipo do exótico aqui no caso, muito comum no Brasil. O cabelo crespo do Neymar não é, aqui no caso, olha só, é muito comum no Brasil. O cabelo crespo definitivamente não é uma moda passageira.
torço para que Neymar também não seja. Então, ela está problematizando para que isso não seja algo passageiro, né? Ela está colocando aqui uma situação, problematizar aqui no caso seria colocar como um problema para que isso não seja aqui no caso algo passageiro, e sim que as pessoas, né, olha só, percepções identitárias sobre padrões de beleza, que o cabelo liso aqui no caso que ela quis descrever, muitas pessoas, né, aderem à moda dos lisos, mas não se aceitam, né, que no caso como os cachos, né, olha só, é difícil assumir os cachos e abandonar a ditadura do alisamento. Então, olha essa problematização, né, e principalmente no último parágrafo, no último discurso, né, que no caso, no último trecho aqui do texto, que ela descreve exatamente sobre isso, sobre essa problematização de identidades aqui, né, de percepções identitárias, para que esse padrão de beleza não seja algo passageiro, né? O padrão de beleza dos lisos, e que sim a sociedade aceite como um todo, né? Que no caso ela descreve a própria experiência dela. Então perceberam por que seria a letra B? Não é somente valorizar a atitude do jogador, não é somente apresentar uma visão dela, né? Aqui no caso relatar experiências de redescoberta, nem de apresentar novas tendências da moda ou evidenciar aqui a influência dele sobre as crianças, e sim sobre a sociedade, sobre problematizar essa questão, né, de percepções identitárias sobre os padrões de beleza, porque ela torce para que isso não seja uma moda passageira e que sim as pessoas possam se aceitar, né? Aceitar aí os próprios padrões de beleza, que no caso se aceitarem, né? Como um todo, aqui no caso, por si mesmas, né? Não por influência, né? Que isso não seja algo passageiro. Então, no finalzinho, ela já reforça, e aqui no caso o texto já reforça a alternativa, que é exatamente, né, que no caso quando ela descreve, que torce para que não seja uma moda passageira, que no caso que Neymar também não seja, né, essa questão aí da estética do cabelo, tá certo? Então, por isso que vai ser a letra B, tá bom? Espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham entendido. Aqui no caso é o texto como um todo. Então, por isso que é importante, né, a leitura do texto. Às vezes o Enem gosta de fazer pegadinhas, quando o enunciado às vezes não tem muito a ver com o texto, mas essa questão não. Viu, gente? Essa questão, sim, o texto complementa a questão. Então, você precisaria ler o texto como um todo, né, para vocês entenderem as alternativas, tá certo? Essa questão aqui, ela não é, além de ser um pouco pegadinha, não muito, porque as alternativas são parecidas, mas essa sim, o texto corresponde com o comando. Você teria que ler o texto para você entender do que está se tratando a questão. Então, o próprio finalzinho do texto já complementa aí o verdadeiro objetivo, que seria da autora aí, em relação, né, à moda aí do cabelo, dos cabelos. Tá bom? Sobre aqui, no caso, principalmente sobre a influência, né, do jogador, do Neymar aqui no caso. Então, espero ter ajudado vocês, né? Gente, leitura, achei muito interessante. Teve até uma pergunta aqui nos comentários pra gente, sobre linguagens, como ir bem em linguagens. Gente, leitura, né? Eu recomendo vocês bastante leitura. Por quê? Quando vocês treinam leitura, né, principalmente as questões de linguagens, a prova do Enem por si, as questões de linguagem, elas demandam bastante leitura, justamente pelos textos serem muito complexos, né, algumas vezes. Então, quando você vai lendo, você vai treinando aí, né, principalmente fazendo simulados. Os simulados ajudam muito vocês irem treinando, aperfeiçoando aí na leitura. Então, não deixem de ler, porque isso é de extrema importância, tá bom? Principalmente vocês que vão fazer o Enem agora. Belezinha? Torço aí pra vocês, que dê tudo certinho. Não deixem de ler, de estudar, porque já tá quase chegando, né? Treinem aí bastante a leitura de vocês, viu? Boa sorte para vocês, né? Espero ter ajudado vocês nessa questão e vejo vocês nas próximas questões aí também de linguagens, tá bom? Bons estudos para vocês e até a próxima!